Quando Judy Parrack, uma menina de 11 anos de idade, não voltou para casa após ter ido visitar uma amiguinha, os instintos de sua mãe lhe disseram que algo muito grave tinha acontecido com Judy. E infelizmente, ela estava certa. Judy encontrou um destino trágico que abalou toda a comunidade de Constantine e deixou sua família desesperada em busca de respostas. E ao longo dos anos, o mistério que levou Judy à morte e as complexas reviravoltas que cercaram o caso trouxeram, felizmente, a identificação e a captura de seu assassino. Olá pessoal, meu nome é Alzenir Martins, estou aqui para mais uma história bastante intrigante. Peço que você me acompanhe até o final e não esqueça de deixar o seu comentário. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho todos para que você receba todas as minhas postagens e simbora pro vídeo. Judy Christine Parrack nasceu em 2 de setembro de 1996 em Constantine, uma cidade com cerca de 2.000 habitantes que está localizada no estado norte-americano de Michigan. Judy era filha de John Gilson e Joey Parrack, uma menina muito meiga e amorosa, e dizia que quando crescesse se tornaria uma profissional de cosméticos, porque ela achava que quando as pessoas se sentiam bonitas, elas se sentiam mais felizes, e saber que as outras pessoas estavam felizes era o motivo para ela própria estar. Ela adorava animais, adorava também andar de bicicleta, nadar, cantar e brincar com seus amigos. Era uma menina simplesmente apaixonada pela vida. E o dia 8 de novembro de 2007 começou como um dia normal para Judy, que então estava com 11 anos de idade, e ela acordou 8 horas da manhã, tomou seu café da manhã preparado por sua mãe e seguiu para a escola. E após o dia normal de aulas, ela voltou para casa e ao encontrar sua mãe, ela lhe fez um pedido. Judy pediu a Joey para deixá-la ir de bicicleta até a casa de uma de suas amiguinhas. E apesar da cidade de Constantine ser muito pequena e da amiguinha de Judy morar bem perto, sua mãe foi muito cautelosa e autorizou sim sua ida até a casa da amiguinha, mas pediu que seu filho Darren, com 13 anos de idade, a acompanhasse até a casa de sua amiga. Ela iria de bicicleta e enquanto as duas brincavam, Darren ficaria ali por perto. E passado um certo tempo, ele então a acompanharia sua irmã de volta para casa. Saíram, a tarde passou e no fim do dia, Darren regressou para sua casa sozinho. E sua mãe o questionou acerca de sua irmã. Darren disse que ele achava que ela já tinha voltado para casa sozinha, mas Joey não entendeu e achou que seu filho estava escondendo alguma coisa. E ao pressioná-lo, ela descobriu que Darren não tinha acompanhado Judy até a casa de sua amiguinha. Joey ficou furiosa e imediatamente foi até a casa da amiguinha de Judy para buscá-la, visto que já estava anoitecendo e Joey tinha medo de deixar Judy voltar sozinha para casa. Joey tocou a campainha da casa e foi recebida pela mãe da amiguinha de Judy, que, com um sorriso no rosto, perguntou para Joey o porquê ela estava ali. Joey respondeu que tinha ido buscar Judy e a mãe da amiguinha, espantada e confusa, perguntou: como assim buscar Judy? Ela não está aqui, ela não veio aqui hoje. Bom, já era noite. Joey, que estava nervosa, ficou então desesperada e decidiu ir à casa de cada um dos amiguinhos de Judy. Talvez ela pudesse estar na casa de algum deles. E na casa de um dos amigos que Judy tinha o tio que estava lá visitando, e esse tio era um policial chamado Raymond McKean. Imediatamente ele, sendo um policial, se disponibilizou para ajudar a procurar a menina. Assim como muitos outros amigos e familiares também se propuseram a ajudar na busca por Judy. E todos então percorreram a cidade durante horas em busca da menina, mas
todas as buscas foram infrutíferas. Então, o policial Raymond McCann perguntou se alguém já tinha procurado Judy no cemitério da cidade, que, aliás, ficava bem perto da casa de Judy. E indagaram que no cemitério ainda não tinham procurado, ninguém ainda tinha ido até lá, que estavam indo apenas na casa dos amiguinhos dela e dos familiares também, nas escolas, nos parquinhos, que podia ser que Judy estava por lá, por algum desses lugares, brincando e andando de bicicleta. Por que iríamos ao cemitério? Alguém disse. Raymond, então, calou-se e a busca por Judy continuou por mais algumas horas, até que novamente Raymond perguntou de novo. Mas, então, alguém já foi ao cemitério ver se ela está lá? Joey, a mãe de Judy, farta dessa pergunta, respondeu que não e que ela iria ao cemitério sim, mas depois. Joey então pegou uma lanterna, entrou em seu carro e foi até o cemitério da cidade. E ao chegar no cemitério, Joey foi iluminando cada cantinho do cemitério, cada sepultura, com sua lanterna, até que de repente ela avistou alguma coisa. Era uma bicicleta. E imediatamente Joey reconheceu como a bicicleta de sua filha, que inclusive ela tinha comprado para Judy há pouco tempo. O coração de Joey disparou e então ela percebeu logo que algo muito grave tinha acontecido com sua filha e que as coisas não estavam nada bem. Até que, momentos depois, Joey teve sua confirmação. Ao olhar para o lado, a poucos metros da bicicleta de Judy, ela avistou um corpo e era o corpo de sua filha. Ela estava deitada no chão de lado, estava vestida e os cabelos dourados dela cobriam todo o seu rostinho angelical. E Joey agarrou sua filha em seus braços e retirou os cabelos de seu rosto, pois ela queria ver a sua filha adorada. A filha que parecia estar dormindo, mas infelizmente já estava morta. O corpo de Judy foi submetido então a uma autópsia. A autópsia indicou a causa-morte de Judy como sendo por sufocamento e, de acordo com as marcas em seu pescoço, o médico legista confirmou que algum objeto, muito provavelmente uma sacola plástica, tinha sido colocada na cabeça de Judy, impedindo que a menina respirasse. E a autópsia também verificou que antes de Judy ser morta, ela foi estuprada, pois em seu corpo e em suas roupas foram encontrados DNA, e a partir do qual foi possível obter um perfil genético. Mas, como a polícia não tinha nenhum suspeito ainda com quem fazer a comparação do DNA encontrado no corpo de Judy, então eles inseriram o DNA na base de dados de condenados de crimes sexuais. Mas, infelizmente, não foi obtida nenhuma resposta positiva. E o que era inicialmente um caso de desaparecimento transformou-se então em um caso investigativo, um caso de homicídio. Os policiais da pequena cidade de Constantine tinham então um grande caso em suas mãos para resolver. E na tentativa de solucioná-lo, os policiais começaram então a pedir que a mãe comparecesse à delegacia para dar seu depoimento. Eles suspeitavam que Joey sabia de alguma coisa e os policiais chegaram então até mesmo a mentir para Joey com o objetivo de obter a sua confissão, pois eles acreditavam que ela sabia muito mais do que afirmava saber. Judy Park era fisicamente semelhante a uma outra menina que também foi agredida sexualmente antes de ter a sua vida ceifada. Esta menina era John Bernay Ramsey. E nesse momento, este caso tornava-se muito semelhante ao caso de John Bernay, pois, assim como no caso dessa pequena modelo, os investigadores acreditavam que a mãe estava acobertando a participação do irmão de Judy, que tinha a incumbência de acompanhá-la até a casa da amiguinha e teria sido a última pessoa conhecida a ver Judy com vida. E ele foi interrogado também pelos investigadores, que disseram a Darren que sabia que ele e os seus amigos eram responsáveis pelo que tinha acontecido com Judy.
e que o melhor que eles tinham a fazer era confessar. O detetive Chandler Krieger disse em entrevista que os policiais apenas estavam fazendo o trabalho deles e que em casos como estes, e em muitas vezes, os familiares estão sim envolvidos e neste caso eles estavam sentindo desde o início que o culpado era alguém que conhecia Judy e que então eles tiveram que ver como suspeitos muitas pessoas próximas a Judy Parhak. 3 anos se passaram, até que os policiais voltaram a atenção para um policial, o oficial Raymond McKean, que repetidamente naquele dia encorajava a todos procurar por Judy no cemitério da cidade. Raymond, do nada, tinha insistentemente perguntado se as pessoas já tinham procurado por Judy exatamente no local onde o corpo dela foi encontrado. E além disso, os policiais acharam curioso o fato dele próprio, que fazia parte das buscas, não ter ido procurá-la no cemitério onde ele indicava. Ou seja, ele passou horas perguntando: vocês já foram ao cemitério procurá-la? Já procuraram no cemitério? Olha, eu acho melhor ver se ela está no cemitério. Mas ele próprio ficou procurando em outros lugares e não foi ao cemitério. E foi exatamente lá que rapidamente o corpo de Judy foi encontrado pela mãe de Joey. Seria esta uma grande coincidência? A polícia achou essa insistente sugestão muito estranha e convidou o policial Raymond McKean para dar esclarecimento e voluntariamente ele foi sim à delegacia. E lhe perguntaram por que ele insistentemente indicava a procura por Judy no cemitério. Ele, o policial Raymond, disse que já tinha procurado em todos os lugares possíveis, menos no cemitério, e então ele não sabe por que indicou algumas vezes a procura no cemitério. Se ele estava dizendo a verdade ou não, os policiais, por enquanto, não podiam fazer nada, pois não havia nenhuma evidência física que apontasse para a culpabilidade do policial Raymond. Mas o fato de ele ter sugerido diversas vezes que procurassem por Judy no cemitério onde ela de fato estava, soava muito estranho. Aliado também ao fato de ele próprio ter participado das buscas durante toda a noite, mas ainda assim não ter ido verificar no cemitério se a menina estava lá. Isso fez com que todas as suspeitas dos policiais se concentrassem sobre ele e o pressionavam para que dissesse a verdade sobre o que ele fez no dia do sumiço da Judy. E Raymond disse que estava em casa jogando videogame. O investigador disse à polícia que a história de Raymond o fazia estar 1000% convencido de que Raymond estava sim envolvido no assassinato de Judy, mas que mesmo após dezenas de interrogatórios realizados ao longo de meses, nenhuma evidência existia para culpá-lo. E então perceberam que ainda não tinham comparado o DNA de Raymond ao que foi encontrado no corpo de Judy. E então pediram a Raymond que fornecesse uma amostra do seu DNA para que o seu perfil genético fosse comparado ao perfil genético obtido através do DNA encontrado nas roupas e no corpo de Judy. Foi então feita a coleta e a comparação entre os perfis genéticos foi uma surpresa para os investigadores. Não houve correspondência, ou seja, o DNA encontrado nas roupas e no corpo de Judy Parhak não eram o de Raymond. Mas os investigadores mentiram para ele, dizendo que o seu DNA tinha sido sim encontrado no corpo de Judy. E mais que isso, eles disseram terem encontrado o DNA de Judy na caminhonete de Raymond e pediram então que Raymond explicasse esse fato. Raymond então disse que podia ter havido uma transferência do seu DNA para o corpo de Judy, pois ele esteve ali muito perto de tudo e também quando a mãe de Joey encontrou a sua filha ali no chão do cemitério, como mencionado, ela a agarrou em seus braços e ele, nesse momento, foi conter Joey, pois ele, como um policial, sabia
que ela não devia alterar o que ele já tinha identificado sendo como uma cena de crime. E a polícia encarou essa explicação de Raymond como sendo uma justificação, como se ele tivesse esperado que o seu DNA fosse de fato encontrado no corpo de Judy. O que não aconteceu. Por isso, além do seu DNA não ter sido encontrado no corpo de Judy e o fato de Raymond ter um álibi muito sólido para toda aquela tarde, pois ele esteve o tempo todo com seus familiares dentro de casa e isso foi comprovado, então os investigadores tiveram que deixar Raymond seguir a vida dele livre. Mas, apesar de não ter sido acusado formalmente, Raymond já tinha sido considerado culpado pela opinião pública e ele passou então a ser xingado e ameaçado na cidade. Perdeu seu emprego na polícia, a sua mulher o deixou e seus filhos, com exceção de uma filha, não queriam sequer falar com ele. Mas Raymond não foi o único a ser condenado pelos moradores. A mãe de Judy também foi considerada culpada por muitos dos moradores da cidade e também por membros de sua própria família. E recebia constantemente ligações e mensagens de textos de pessoas a chamando de assassina e também a ameaçando de morte. E além de sofrer com as ameaças, Joey também sofria com a frustração, pois meses se transformaram em anos e ninguém ainda tinha sido preso pelo assassinato de sua filha Judy. Mas Joey nunca perdeu a esperança e ela constantemente ia à delegacia para pressionar os investigadores na busca do responsável que tirou a vida de sua filha. Até que um dia a polícia do estado de Michigan destacou um time de 4 investigadores para ir até a cidade de Constantine investigar o assassinato de Judy. O time de detetives, ao revisar os documentos das investigações, também ficaram intrigados com o fato de Raymond ter sido tão insistente nas indagações acerca da busca por Judy no cemitério e também por ele próprio não ter ido até lá onde o corpo de Judy foi finalmente encontrado. E o time de investigadores resolveram então falar com Raymond, mas dessa vez eles foram muito mais duros e incisivos com o rapaz, dizendo que ele indicou a busca no cemitério, mas não foi, porque ele mesmo sabia que a garotinha estava lá e não queria ser o primeiro a encontrá-la para que não desconfiassem dele. Os investigadores, não acreditando em Raymond, começaram a lhe fazer sugestões de talvez ele tivesse encontrado o corpo de Judy sem querer, por acidente, entrado em pânico e levado seu corpo até o cemitério, e depois ajudando na busca com as indagações da procura no cemitério, para que alguém a encontrasse. E ao ouvir isso, Raymond explodiu e perguntou aos investigadores se eles próprios seriam capazes de encontrar o corpo de uma garotinha e deixá-la ali estendida no chão. Os investigadores então foram além, dizendo a Raymond que ele vivia uma vida dupla, sendo um pai de família que em alguns momentos agia como um predador sexual. E ainda completaram dizendo que acreditavam que Judy tinha ido até a casa de Raymond para brincar com seu filho, pois eles tinham descoberto que Judy disse às suas amiguinhas que ela estava apaixonada pelo filho de Raymond. E a essa altura, Raymond sequer argumentou alguma coisa. Ele, já sem forças e cansado de ouvir as acusações, apenas negava todas as afirmações feitas pelos investigadores. Mas os investigadores continuaram pressionando Raymond até o momento que ele explodiu novamente e disse que não ia admitir algo que ele não fez. Ele não iria mais admitir, pois só o que ele fez foi ajudar nas buscas. E ele não sabia por quê, não sabia explicar porque havia dado a dica das buscas no cemitério. E que aquela situação lhe havia tirado o emprego na polícia que ele tanto amava, ser um policial. E que eles estavam ali contando mentiras sobre ele. Raymond, que estava ali voluntariamente, decidiu então ir embora. E sem o DNA de Raymond no corpo de Judy, sem nenhuma evidência física, sem testemunhas e sem uma confissão, a polícia
continuou sem nenhuma prova que apontasse para sua culpa. E mais uma vez o tempo foi passando e as investigações esfriaram. O time de 4 investigadores que havia sido destacado para rever esse caso foi desmembrado e seus investigadores destacados para outras investigações de outros casos. E mais uma vez, anos se passaram. Mas a mãe de Judy continuou insistindo para que o caso de sua filha não fosse esquecido. Até que a polícia resolveu fazer algo que surpreendeu a todos. A polícia não tinha nenhuma evidência física que apontasse para a culpabilidade de Raymond, ou até mesmo para o envolvimento dele no ataque a Judy. Mas eles queriam a qualquer custo vê-lo atrás das grades e arrumaram uma razão contra Raymond. Foram feitas 5 acusações de perjúrio devido à inconsistência que os investigadores alegaram terem encontrado nos depoimentos de Raymond. E na sexta-feira, dia 18 de abril de 2014, quase 7 anos após o assassinato de Judy, o ex-policial Raymond McKee, então com 46 anos, foi preso e, segundo os investigadores, Raymond disse que na noite do desaparecimento de Judy, enquanto ele a estava procurando, ele viu sua mãe, Joey, no carro, acompanhada por uma menina loirinha, assim muito parecida com Judy. Ele não podia afirmar com certeza se aquela menina era Judy, porque ele não viu seu rosto, mas Joey foi questionada a respeito disso e ela disse que era uma mentira deslavada de Raymond, que ela não esteve em nenhum momento daquela noite acompanhada por uma menina e muito menos semelhante à sua filha. E outra das acusações de perjúrio que eles tinham contra Raymond tinha base no fato de que o próprio Raymond tinha afirmado que um policial lhe tinha dito para que se encontrassem em um lugar X, mas esse policial disse que era mentira, que ele nunca tinha marcado tal encontro com o Raymond, e enfim, algo relativamente não muito relevante. Mas, como vocês podem ver, parecia que a polícia estava apenas tentando encontrar uma forma de fazer com que o Raymond fosse mantido na prisão, enquanto eles ganhavam tempo para encontrar provas, evidências contra ele, que apontassem para sua culpabilidade. Ou seja, eles achavam que tinham mais chances de conseguir resolver o caso se o Raymond estivesse atrás das grades. E, de certa forma, eles estavam certos, porque esse caso foi solucionado enquanto o Raymond estava preso. E o principal responsável pela resolução desse caso não foi nenhum investigador experiente. Esse caso foi resolvido graças à coragem, à força e à vontade de viver de uma menina de apenas 10 anos de idade. Numa bela tarde em agosto de 2015, Mackenzie Stanford, uma menina inocente de coração puro, assim como Judy era, andava de bicicleta pelas ruas de Constantine, aproveitando o dia lindo de sol, quando ela foi abordada por um senhor. Ele disse a Mackenzie que estava precisando de ajuda. Imediatamente, a menina desceu de sua bicicleta e, muito bem disposta, perguntou ao senhor como é que ela poderia ajudá-lo. O tal senhor disse então a Mackenzie que ele precisava mudar de lugar algumas pequenas caixas que se encontravam em sua garagem. O que ele não podia fazer sozinho, pois as suas terríveis dores nas costas limitavam os seus movimentos. Mackenzie, então, lhe disse que ela era uma menina muito forte e que conseguia levantar caixas muito pesadas. E o senhor, com um sorriso no rosto, convidou a menina para entrar em sua garagem. E quando ela estava pegando uma caixa para colocar algumas ferramentas, de repente, ele a puxou. A puxou e a agarrou por trás e lhe disse: "Cala a boca." Tampou a boca dela e pegou uma faca. E então a menina, achando que ia morrer, se virou rapidamente, deu um soco nele e saiu correndo. E a corajosa Mackenzie levou então os policiais até a casa de Daniel Furlong. Daniel é um homem de 65 anos e foi então acusado de tentativa de sequestro e foi considerado culpado. E graças à sua condenação, o seu perfil genético
foi então inserido na base de dados de condenados. E quando seu perfil foi inserido, foi verificado que houve uma correlação com uma amostra de um caso criminal. E esta amostra biológica em questão tinha sido colhida no corpo de Judy Park. E em nenhum momento durante as investigações do caso de Judy, Daniel fez parte da lista de suspeitos dos investigadores. Mas 8 anos após Judy ter sido assassinada, Daniel sentiu necessidade de atacar novamente. Mas dessa vez, ele felizmente não teve sucesso em seu plano, pois mesmo após ter sido atingida por um golpe de faca, Mackenzie conseguiu juntar forças o suficiente para se livrar das garras de Daniel. E após ter sido capturado, Daniel admitiu à polícia que ele era responsável por ter tirado a vida de Judy, sim. E mais que isso, ele sem problema nenhum afirmou que planejava fazer o mesmo com Mackenzie. E agora, um fato macabro. Na casa de Daniel, em uma das paredes de sua garagem, a polícia encontrou um quadro branco. Neste quadro, Daniel escreveu uma lista de nomes, todos eles nomes de meninas que viviam na vizinhança e que eram amigas do seu neto. Nesta lista também estava o nome de Mackenzie. E no interrogatório na delegacia, perguntaram a ele para quem era a lista. Ele disse que não sabia nem por que havia escrito aqueles nomes, mas os investigadores continuaram pressionando Daniel e lhe disseram que sabiam que provavelmente ele, Daniel, estava apenas esperando uma outra oportunidade para que uma das meninas aparecessem para brincar com seu neto ou então estivessem sozinha para poder atacá-la. Os detetives suspeitaram que Daniel não ia, de repente, já no alto dos seus 60 anos, começar a atacar garotinhas de 10, 11 anos de idade. Eles acreditavam que antes de Mackenzie e de Judy, Daniel tinha feito outras vítimas, dentre elas a pequena Britney Spears, uma menina de 6 anos de idade que vivia ali próximo de Constantine e que desapareceu em 1994, 10 anos antes de Judy ser atacada. Daniel parecia não ter remorso nenhum relatando tudo o que fez com as meninas, pois enquanto fumavam cigarro e tomavam café, ele perguntava aos detetives se podiam colocar um pouco mais de açúcar e chantilly em seu café. Daniel permaneceu livre por 8 anos após ter atacado Judy. E enquanto ele desfrutava de sua liberdade, ele não se importou com o fato de que um outro homem, o policial Raymond, estava tendo sua vida destruída por ter sido acusado por um crime que ele não tinha cometido. Então, os detetives lhe perguntaram se ele tinha visto tudo nos jornais, o que tinha acontecido com o ex-policial Raymond. E o que ele pensou sobre isso? Daniel disse que sim, que tinha visto tudo nos jornais e que só pensava que tinha escapado. Mas, graças à genética forense, foi possível determinar que o DNA encontrado no corpo de Judy era mesmo de Daniel. E com essa evidência, ele não viu outra alternativa a não ser confessar que tinha tirado a vida de uma menina de 11 anos que tinha toda uma vida pela frente. E visto que Daniel era o verdadeiro culpado do assassinato de Judy, tinha sido identificado, capturado e confessado o crime, o ex-policial Raymond, que estava preso e tinha perdido tudo o que lhe era de mais importante, a sua família, o seu trabalho de policial que ele amava e a sua liberdade, ele agora a tinha de volta, tinha o reconhecimento de sua inocência confirmada pelo próprio criminoso. Mas não foi bem assim que aconteceu não, mas eu já volto a falar sobre o Raymond. Quanto a Daniel, a promotoria fez com ele um acordo e ele se declarou culpado de assassinato em 2º grau por ter tirado a vida de Judy, crime pelo qual ele recebeu uma sentença de 30 a 60 anos de prisão, em regime fechado. Considerando o fato do Daniel ter já 65 anos de idade, esta pena para ele é equivalente a uma pena de prisão perpétua.
E após as evidências de DNA, a confissão e a condenação de Daniel, Raymond tinha todas as razões para acreditar que finalmente a polícia o deixaria sair em liberdade e seguir com a sua vida. Após 8 anos sendo considerado e tratado como um criminoso, Raymond, que estava preso pelas acusações de perjúrio, já tinha sido informado sobre o DNA, sobre a confissão e a condenação de Daniel, e ele então começou a contar os segundos para sair em liberdade, até que ele finalmente recebeu a visita de um policial, que era o seu chefe, antes dele ser demitido da polícia. Raymond estava ansioso, pois ele estava seguro que o motivo da visita era um grande e belo pedido de desculpas, acompanhado de uma declaração de que ele era um homem livre. Entretanto, a polícia queria encontrar alguma forma de manter Raymond ligado a essa trama, pois, do contrário, eles teriam que admitir que erraram e que durante anos trataram como culpado um homem que era inocente. Pois bem, os policiais vieram então com a teoria de que Raymond conhecia Daniel, e mesmo após Daniel ter confirmado que não conhecia Raymond. Mas a polícia descobriu que Daniel e Raymond eram técnicos num clube de esportes ali mesmo na cidade de Constantine. E através dessa informação, eles concluíram que era impossível Daniel e Raymond não se conhecerem. A mãe de Judy também acreditava que Raymond teve sim alguma participação no crime da sua filha, principalmente pelo fato dos seus depoimentos apresentarem algumas inconsistências. Entretanto, vale a pena ressaltar que os depoimentos de Raymond foram obtidos ao longo de anos, com meses de intervalo entre eles, o que poderia justificar o fato dele ter sido inconsistente. Além da questão do estresse, pois ele claramente sabia que toda a cidade o considerava culpado e os policiais o tratavam como tal. Raymond disse em uma entrevista que os policiais estavam convencidos que ele sabia coisas sobre o crime ou estava envolvido justamente por ele ter sugerido diversas vezes que alguém procurasse por Judy no cemitério. Raymond disse que simplesmente foi um local que lhe ocorreu e que ele próprio não foi até lá porque estava em diversos outros lugares à procura de Judy e que ele apenas estava tentando ajudar com ideias. Entretanto, após aquela noite, a sua vida nunca mais foi a mesma. Mas Raymond finalmente foi libertado após cumprir uma pena de 20 meses de prisão em regime fechado. Ele decidiu, então, após ter saído da prisão, se mudar de cidade, porque mesmo após a prisão de Daniel, o verdadeiro assassino, os moradores de Constantine continuaram a excluí-lo. E que sua filha era uma das únicas pessoas que sempre acreditou em sua inocência. Ela sempre disse, para qualquer um que perguntassem, que seu pai era maravilhoso, que era o melhor pai do mundo, e era também o seu melhor amigo, e que ela não tinha a menor dúvida de que ele não tinha nada a ver com o crime e que sempre se mostrou muito forte. Mas ela diz que não conseguiu conter as emoções quando conseguiram prender seu pai pelas acusações de perjúrio. Ela disse que ficou aterrorizada com a possibilidade de seu pai ser acusado pelo assassinato de Judy e condenado a passar o resto de sua vida na prisão, pagando por um crime que ele não tinha cometido. E Raymond, ele, enquanto estava preso, só pensava que nunca mais iria ver sua família. De novo, porque ele não ia sair dali com vida. Ele sabia que, sendo uma força da lei, corria muitos riscos. Apesar de ser inocente, ele pensava que nunca mais iria ver sua filha novamente e os seus netos. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Obviamente, não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos a você. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui embaixo o seu like, tá? Se inscreva e ative o sininho também, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um novo vídeo. E para você que chegou até aqui no finalzinho da história comigo, eu deixo o meu
Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima história, até o próximo vídeo. Até lá!